Boa noite para todo mundo. Acho que já entrou a maioria dos alunos aí, são 7, 8. Vamos dar início nessa aula, então. Bom, aula passada a gente falou, então, né, de usina siderúrgica, siderurgia e de fundição, né? E na aula anterior a gente fez aquela introdução, então, à disciplina. Hoje a gente vai falar sobre a metalurgia do pó, tá, gente? Metalurgia do pó, ela tem vários benefícios, tá? Quanto qualidade superficial, por exemplo, dimensões, as tolerâncias, né, dimensionais. Então, é um processo bem interessante. Então, a gente vai ver esse processo, né, antes de entrar nos processos de conformação. Esses, sim, são vários, então eu agrupei eles lá por último, nos processos, tá? Porque ele é bem mais extenso. Vou espelhar a minha tela aqui para vocês. Vamos falar, então, sobre a metalurgia do pó. Vitor. Natália? Oi. Natália? É o Pedro, tudo bom? Tudo bem, Pedro. Eu queria deixar um recado pro pessoal aí, que precisar, né? É que assim, ó, é que a Mita tá precisando de mecânico, mas que tem curso técnico, não esteja cursando. Aí qualquer coisa que a gente tiver interesse, pagar um currículo lá. Tá. Desculpa, eu não escutei a empresa só. A Mita. Ah, tá. Seria interessante... É tipo a Tanaka, assim. Sim, eu não tinha escutado o nome. Tem algum e-mail específico que o pessoal possa mandar ou entrega lá? Entrega lá. Tá. Entrega lá. Seria interessante. Eles não ficham nível 1. Eles estão pedindo técnico só porque aí eles ficham nível 2, entendeu? Sim. Aí o salário inicial é 3.278 e mais 40%, entendeu? Aí quando passa o contrato, tem mais 5%, depois de um ano tem mais 5% de aumento. Bem interessante, pessoal. Tanto para a nossa turma aí, caso alguém esteja à procura. Se não tiver ninguém na nossa turma, é interessante a gente passar isso para o Rafael, porque tem as outras turmas de mecânica. E aí ele comenta lá no grupo, né? E quem tem interesse pode correr atrás. Tá? Então tá, obrigada pela informação aí. É que tinha um que estava trabalhando com nós, o Elson. Ele era da Tanaka, aí mandaram ele embora e ele pegou com nós. Só que aí eles chamaram ele de volta, ele saiu, aí surgiu essa vaga. E tem vaga de afiador também, mas aí o salário é mais baixo um pouco. Mas aí também, em geral, a gente publica nos grupos aí, especial da mecânica, da eletro, né? Sempre tem quem esteja precisando e sempre quem esteja procurando também, né? Então, a gente repassa. Eu me lembrei do pessoal do curso, né? Por isso que eu estou fazendo entrevista, uma pessoa não tem curso técnico, então eles não estão querendo, né? Sim. Não escutei a tua pergunta, Rafael. Qual empresa que é que eu não escutei? Mita. Onde é que é? Sabe onde é a antiga Profab? Aham. É de frente à antiga Profab ali. Ah, tá. Obrigado. Você Senat ali, sabe, ali no posto de som ali. Filha, olha a bagunça, tua mãe vai chegar, vai te xingar. Uma oportunidade interessante aí, então, pessoal. Vocês já estão aí no segundo módulo, querendo ou não, mais um tempinho aí já estão formados. E é interessante que pode estar cursando, né? Às vezes precisa do curso concluído. Eu peguei por isso, que eu estava cursando, né? Senão eu não tinha pego. Sim. Bom, vamos lá, então. Vamos falar sobre a metalurgia do pó, tá, gente? A metalurgia do pó é um processo bem antigo também, tá, gente? Função dos processos mais antigos, né? A gente viu que hoje o diferencial na função são os moldes, né? Existem moldes que proporcionam melhor acabamento, tolerância dimensional, geometrias, né, simples ou complexas. A fundição em si, o processo, né, de fundir metal,
e despejar ele em um molde. O que diferencia os processos de fundição são os diferentes tipos de moldes, né? Uns mais simples, como, por exemplo, a areia, que a gente viu, outros mais complexos e caros, mas que também são interessantes, que é o da cera perdida, aquele que a gente mergulha e faz uma capa refratária, né? O diferencial, então, ali é o molde. A metalurgia do pó, tá? Também é uma técnica bem antiga. Na verdade, os processos, né, mecânicos em si são processos antigos, né? Os mais novos são soldas, por exemplo. Com formação, a gente tem variações dos processos, né? Mas também o ato de conformar metais mesmo é bem antigo, a tecnologia. Tá? Então, a metalurgia do pó teve início lá em 1940, quando começou a se produzir em alta escala produtos através da metalurgia do pó. Tá? São inúmeras aplicações hoje que a gente pode, então, usar a metalurgia do pó ou peças sinterizadas. Tá? Também tem o pessoal que fala sinterização, processo de sinterização. O nome técnico, gente, não é sinterização, porque sinterização é uma etapa da metalurgia do pó, mas ficou conhecido assim, tá? O nome mesmo é metalurgia do pó. Sinterização é uma das etapas, mas é o que a gente mais escuta, né? Qual peça foi feita por sinterização ou é sinterizada, tá? Tornou-se competitiva, tanto por razões tecnológicas quanto por razões econômicas, tá? Ela tem um preço de confecção de peças bem competitivo. Onde for preciso, né, produzir grandes quantidades de peças e de formas complexas, sempre haverá espaço para a metalurgia do pó. Então, é um processo, tá, que além de conseguir produzir geometrias complexas, eu também consigo ter produção em massa e também consigo automatizar. Né? Lembrem que a gente acabou de falar aqui da cera perdida, que é um processo, né, quanto à complexidade do produto, excelente. Só que é difícil de automatizar aquele processo. Eu preciso de alguém para unir as partes, para fazer o mergulho naquele líquido refratário, né? Então, é um processo que ele é um pouco mais lento. Né? Então, ele não consegue ter uma produção em massa tão interessante quanto aqueles que eu consigo automatizar. Né? Todo processo que eu consigo automatizar, né, diminuir a ação humana, ele é mais rápido, tá? Isso é inegável. A metalurgia do pó, tá? Comumente denominada sinterização, né? Vem a ser um processo altamente desenvolvido de manufatura de peças metálicas ferrosas e também não ferrosas. Tá? É um processo de fabricação de peças que se distingue dos processos metalúrgicos convencionais, tá? Pelo uso de pós metálicos e não metálicos como matéria-prima. Tá? Então, a gente sempre comenta que o processo pode usar ligas ferrosas ou não ferrosas, porque alguns não permitem. Soldagem, por exemplo, não permitem ligas não ferrosas. Tá? Então, a gente sempre cita as características do processo. Utiliza na mistura do pó, né, materiais metálicos e materiais não metálicos. Por que eu utilizo na mistura ali, né, materiais não metálicos? Para dar características interessantes, tá? Por exemplo, a gente vai falar de algumas substâncias agora. As peças, então, são obtidas, né, com ausência de fase líquida, então não vai ser parecido lá com a fundição, que eu vou fundir o meu metal e ter o estado líquido, tá? Não tenho isso. Ou apenas presença parcial, né? Mas não vou precisar fundir todo o meu metal nesse tipo de processo. Qual a possibilidade de produção de forma definida com tolerâncias muito estreitas, tá? Então, a tolerância dimensional desse processo é bem interessante. São estreitas, se as tolerâncias são estreitas, quer dizer que eu consigo chegar a dimensões, né, a valores, né, com bastante... Fugiu o termo. Agora vem, fugiu o termo. Tá? Mas consigo chegar a valores bem específicos, tá? Com uma estreita tolerância. Em outras palavras, é um processo em que a forma de uma certa peça é dada, né, pela densificação de pó sem uma matriz, né, ou molde.
Quantos processos de fabricação, né, em média, ali, seriam necessários para fabricar as seguintes peças, tá? Deem uma olhadinha nessas peças, né? Dificilmente, se não fosse pela metalurgia do pó, eu iria, né, conseguir fazer essas peças num único processo, tá? Peças, por exemplo, vamos ver uma bem específica aqui. Essa daqui, ó, conseguem ver onde está o meu mouse? Nessas daqui que tem umas partes vazadas aqui, ó, que está no quadrado azul marinho de baixo. Esse é o tipo de peça que é bem difícil de produzir em um único passo, né? Eu não vou ter uma forma que eu vou conseguir fazer aquilo ali, né, por função, tá? Então, normalmente eu faço por partes. Eu posso fazer por função, mas para chegar à geometria final, parte dela eu também vou ter que usinar, cortar algum canto, fazer algum rasgo, né? Fazer algum orifício. São peças que são difíceis de se produzir, né, em um único processo. E já na metalurgia do pó eu conseguiria, né, produzir em um único processo. Então, é bem interessante. Tirando todos os benefícios que nós já falamos, né? Principalmente a qualidade superficial. Com a metalurgia do pó, em apenas um processo, tá, de fabricação, se pode obter uma grande complexidade nas peças, tá? Essa metalurgia do pó é uma fonte produtora de peças para praticamente todos os ramos, tá, da indústria. Por exemplo, ramo automobilístico, informática, aeroespacial, de materiais eletrônicos, tá, bem pequenos, de equipamentos e implementos agrícolas, tá? Eu consigo trabalhar com uma série de materiais, tá? Por exemplo, lá na função com molde de areia, né? Apesar de ser barato, eu não conseguia fazer certas geometrias, como, por exemplo, partes muito finas, né? A chance de, quando eu tirar o meu molde na areia, aquela parede, né, se mover ou cair quando eu tenho partes muito fininhas, é grande, né? E aí eu consigo fazer quase todas peças por esse tipo de processo. Às vezes eu não faço, né? As mais simples mesmo eu poderia fazer. Às vezes eu não faço pelo custo-benefício. Ó, posso fazer para o metalurgia do pó? Quase sempre sim. Só que a gente estuda se não tem outro processo mais barato. Então, a gente faz com um processo mais barato, tá? Mas, quanto à aplicação, ele é bem limitado. Só deixa eu assinar o Rodrigo aqui. Não, o Rogério, desculpa. O Rodrigo já tinha entrado. A metalurgia do pó é um processo em que a economia de material é levada ao extremo, tá? Com mínimas perdas de matéria-prima, né? Tem alguns, os de função mesmo, processos de função, eu não tenho como a característica sempre ter que fazer a rebarbação. O que é a retirada de rebarba de uma peça? Ainda que pouco, aquilo ali foi uma matéria-prima desperdiçada. Concordam comigo, né? Que eu estou ali ou usinando, ou lixando, tirando para melhorar o acabamento. Como uma peça, talvez, né, aquilo ali não fosse muito material. Mas imaginem que todas as peças, né, eu tenho que tirar a rebarba. Então, como um todo, existe uma perda significativa de matéria-prima ali. Certas ligas, né, podem ser obtidas pela metalurgia do pó a custos várias vezes inferiores que se forem produzidas pela metalurgia convencional, tá? Tem alguns processos mecânicos que às vezes perdem 50% da matéria-prima, tá? Dos processos que nós vimos, né? A gente não falou, na verdade, a gente não falou especificamente da usinagem, mas a usinagem é um processo que perde muita matéria-prima, tá? Às vezes eu tenho uma peça e eu quero fazer parte dela vazado. O que acontece com aquela parte que vai ser vazada? Dependendo do metal, eu até posso sucatear, né? E refazer, mas é um retrabalho. Mas a matéria-prima em si, ela foi perdida ali. Dependendo da geometria, né, que eu for usinar, às vezes eu perco metade da peça. Isso é muita coisa, tá? Muita coisa. Na metalurgia do pó, eu tenho perdas muito pequenas.
Na fundição, essa perda, né, num total, ela é significativa, mas não é uma porcentagem tão grande, é só as rebarbas em si da peça. A usinagem é o processo que mais perde matéria-prima, tá? A possibilidade de conjugar peças simples e partes obtidas por esse processo, né, também representa importante fator de economia de custo. Tá? É um processo que tem uma relação custo-benefício bem interessante. Com preservação de qualidade do produto final. Tá? O controle exato da composição química desejada do produto final. Tá? Na fundição, a gente comentou, né, sobre a retração do metal, tá? Ou contração. O que é? Botei o metal líquido, quando ele esfriou, ele contrai, né? Então, é difícil controlar as tolerâncias dimensionais dele, né? Eu estou trabalhando com duas fases, primeiro líquida, depois sólida, tá? Então, os meus cálculos de dimensões finais são cálculos teóricos, né? E, às vezes, os produtos que a gente compra não vem, né, nas concentrações exatas, tá, gente? Por exemplo, a gente compra um aço com 3% de cobre. Às vezes, não, se eu compro com 3%, não vai vir 10%, mas pode vir 3,2%, 2,9%, algo muito próximo. E quando eu faço cálculos teóricos, eu calculo com aquele valor preciso, né? Então, faz isso ter mudanças na relação teoria-realidade, né? Já na metalurgia do pó, como eu faço concentrações e eu não tenho essa diferença de fases, né? Nem a adição de calor, eu posso ter uma composição muito mais precisa, tá? Na usinagem, eu não vou ter o metal líquido, né? Então, já tira um dos meus problemas de contração do metal. Mas, às vezes, para usinar, eu acrescento calor. Sempre que eu acrescento calor, né? Eu acabo mexendo um pouco na microestrutura do meu metal, né? Vai sofrer pequenos tratamentos térmicos. Ainda se destacam as seguintes vantagens desse processo aí, ó. Redução ou eliminação total, né, das operações de usinagem, depois de ter realizado a confecção do produto, um bom acabamento superficial, a pureza dos produtos obtidos. O que é a pureza dos produtos obtidos? É ter, de fato, a composição, né, química precisa, que eu projetei, e do produto final, tá? Assim como a microestrutura dele também. São coisas diferentes, tá? A composição química e a microestrutura, tá? Porque, por exemplo, nos metais, os metais, eles se rearranjam de uma forma, tá? Lembra aquelas ligações químicas que a gente viu lá no colégio, né? As moléculas se rearranjam de um jeito específico no metal, tá? E aí formam os grãos. Cada parte ali de moléculas que se rearranjou vai formando grãos, tá? E aí eu tenho a microestrutura. Como se arranja e rearranja um grupo de moléculas, se chama microestrutura. Composição química é o que tem de elementos químicos ali, tá? Quando eu faço a conformação, por exemplo, de um material, eu não estou mudando a composição química. É um aço liga com silício. Então, tem ferro, carbono e silício. Conformei uma placa desse material, vai continuar com a mesma composição química. Ferro, carbono, silício. A composição química continua a mesma. Mas a microestrutura pode mudar. Se eu peguei e laminei esse meu material, por exemplo, sempre que eu faço a laminação, os meus grãos, eles tendem a se esticar, tá? Então, eu estou mudando a microestrutura, tá? Então, por exemplo, gente, vou fazer um café, tá? Tem açúcar, café e água. Os 3 elementos são esses, né? Quando eu adiciono a água, eu misturei o café. Então, a composição é a mesma. A mesma quantidade de café que eu tinha, a mesma quantidade de açúcar, a mesma quantidade de água, tá? Quando eles estavam separados. Só que como eles rearranjaram é diferente, né? Antes de eu botar
A água, eu tinha grãos de café, grãos de açúcar e água. Quando eu botei a água, mudou, eu não tenho mais grãos, nem de café, nem de açúcar. Então, a composição química é a mesma, mas a microestrutura é outra. Isso acontece exatamente assim com os materiais, tá? Facilidade de automação do processo produtivo, né? Sempre que eu tenho facilidade de automação, eu tenho um processo mais rápido, né? Consecutivamente, eu consigo fazer produção em massa, tá? Homogeneidade estrutural e das propriedades. O que é homogeneidade estrutural? É em toda a minha peça, a microestrutura ser a mesma, tá? Um exemplo de processo em que a homogeneidade estrutural não é interessante na solda, né? Quando eu tenho duas chapas lá, eu tenho uma microestrutura numa chapa, outra microestrutura em outra chapa. Estou dizendo que eu estou unindo chapas iguais, tá? Então, eu tenho uma única microestrutura nas duas chapas. Quando eu aqueço a chapa e faço a solda, aonde tem a solda, sofreu muito calor, sofreu um tratamento térmico e provavelmente aconteceu ali uma têmpera, né? Um tratamento térmico. Então, aonde tem a solda, eu tenho outra microestrutura, tá? Então, eu não tenho uma homogeneidade estrutural. Ou seja, se eu juntar duas chapas soldadas, o todo, né, a chapa soldada, ela não vai se comportar da mesma maneira em todos os pontos, né? Na parte em que eu tenho a solda, aquela parte ali vai ter uma resistência mecânica maior. Então, a peça como um toda, ela não tem uma homogeneidade estrutural. Eu tenho uma parte que é mais resistente e outras partes que são mais frágeis, tá? Quando eu faço a metalurgia do pó, tá? A minha peça como um todo tem a mesma microestrutura. Em fundição, tá? Em teoria, né? A estrutura, a homogeneidade da estrutura seria a mesma. Por quê? O que eu fiz? Eu fundi o metal, ele vazou em um molde, né? E aí, em teoria, a peça não ficou toda com o mesmo material? Deveria ser homogêneo estruturalmente, né? Só que por que não é? Porque a peça, ela se resfria de tempos diferentes, né? Tem uma peça, um molde, né? Vazei o meu metal líquido. Aonde que vai resfriar primeiro? As extremidades. Sim, nas extremidades. Quanto mais robusta é a minha peça, mais tempo vai levar para o núcleo, né, se resfriar. Nas extremidades, vai se resfriar muito mais rápido. Então, o que acontece do ponto de vista mecânico aí? Eu tenho tratamentos térmicos diferentes, né? Porque um tratamento térmico é a têmpera. Como que é o tratamento de têmpera? Eu aqueço a peça e resfrio rápido, tá? Tenho outros tratamentos que eu faço resfriamento lento, controlado, né? Então, eu deixo dentro de um forno e eu levo 24 horas para resfriar. É outro tipo de tratamento térmico, tá? O resfriamento lento. Em peças grandes, na fundição, as extremidades têm um tipo de tratamento, tá? Que é o tratamento com resfriamento rápido. Não rápido, porque eu não mergulhei em água nem nada, mas vai acontecer a temperatura ambiente, então acontece mais rápido. E o núcleo vai levar mais tempo para se resfriar. Então, é outro tipo de tratamento. E aí, na prática, eu tenho resistências um pouco diferentes. Quanto maiores são as minhas peças, maior é essa diferença, né? Porque, por exemplo, se eu faço na minha cozinha um bolinho bem pequenininho, né? Rapidinho, as extremidades esfriam e o núcleo também. Agora, se eu pegar uma forma gigante, as extremidades vão se resfriar rápido, mas o centro vai demorar muito tempo, né? Porque eu tenho muito núcleo. O metal se comporta da mesma maneira. E quanto é a fundição do o ferro fundido? Ferro fundido o quê? Eu não escutei o início. Quanto é a fundição do ferro fundido? Ele Tá. foi natural também? Também.
tá? O ferro fundido a gente vai fazer da mesma maneira que o aço. A única diferença vai ser a percentual de carbono. Vai ter mais que 2%. Mas é do mesmo jeito. Eu faço os dois lá na siderurgia. Do mesmo ferro gusa, eu posso fazer aço e posso fazer ferro fundido. Por exemplo, está saindo um ferro gusa do meu alto forno. Metade desse ferro gusa, eu vou lá e tiro bastante carbono. E aí se torna um aço. A outra metade, eu não tirei tanto carbono, eu deixei mais de 2% de carbono. Então, vai ficar um ferro fundido, tá? No final, as propriedades mecânicas vão ser diferentes, mas a produção dele é exatamente a mesma. Mas não tem que fazer com sistema de abafamento, abafar ele, deixar para esfriar natural? Não ele trinca com a caloria? Depende do tratamento térmico. Tem tratamentos térmicos que a gente não faz, tá? Não é por ser ferro fundido, é pelo teor de carbono, tá? A gente vai falar sobre os tratamentos térmicos. Tem tratamentos térmicos que, quando eu faço em aços, né, que tem alto carbono, o que é o ferro fundido? O metal que tem alto carbono, tá? Não posso fazer o resfriamento rápido, tá? Porque senão a minha peça fica muito dura, mas também muito tensionada. Então, pode acontecer, todo mundo já escutou alguma história um dia que fizeram tratamento térmico, aí guardaram a peça, e no outro dia, quando voltaram, se guardou a peça dentro de um armário mesmo. Às vezes, a peça, ela tá tão tensionada, tá? E acomodada em um ambiente que não é propício, que ela simplesmente ou se expande ou rompe, e às vezes é como se fosse um tiro. Ela abre um armário, por exemplo, a peça, tá? Ela rompe, tá? Isso tudo é erro de tratamento térmico, tá? Então, tem temperaturas de resfriamento e de aquecimento preciso, tá? No finalzinho, a gente fala dos tratamentos térmicos. Basicamente, o tratamento térmico é aquecer e resfriar. O que varia de um tratamento térmico para o outro? Tá? Alguns eu faço aquecimento rápido, outros aquecimento lento. O aquecimento até que não tem tanta influência. O principal fator é o resfriamento, tá? Tem alguns que são resfriamento rápido, tá? Ou seja, eu pego e tenho que mergulhar dentro de alguma coisa para resfriar mais rápido. Ou água ou óleo. Quando que eu resfrio água, quando eu resfrio óleo? Depende da composição do meu material. Se for materiais que tendem a oxidar, eu mergulho em óleo. Se são materiais que não oxidam, eu posso mergulhar em água, que não tem problema, tá? Tem outros tratamentos que são feitos, o resfriamento é feito a temperatura ambiente. Eu largo ali no ar e ele resfria. E tem outros que eu preciso resfriar lentamente. Só o fato de resfriar rápido ou lento é o que influencia nos grãos que eu acabei de falar para vocês, tá? Vai influenciar diretamente nesses grãos. Se é rápido, às vezes o grão se estica mais, se é lento, às vezes o grão não se estica tanto. É isso que vai fazer toda a diferença no produto final, tá? E tem alguns tratamentos térmicos que eu tenho que fazer 2 na sequência. Tem que fazer um, depois o outro, tá? Por isso, quando a gente cortava a chapa para fazer um flange, o torneiro pedia para não molhar. Se molhasse, endurecia o material. Sim. Aí daria têmpera, no caso. O mais comum é têmpera, tá, gente? É o processo mais comum, que é aquecer. Têmpera é simples, não importa se aquece rápido ou lento. A importância da têmpera é o resfriar. Se tu deixa resfriando rápido, tá? Que é mergulhando, aquele material fica muito duro, mas também fica muito tensionado, tá? Mas no caso de flanges, não é nem o tensionado que importa, sim a dureza. E aí ele fica muito duro. Mas quando o material é duro, ele também é frágil. Então, daqui a pouco tu dá uma batida nele e ele quebra, tá? Craquela. Então, não molhar é para não temperar. Se tu não tempera, ele resfria em temperatura ambiente. E Natália? Oi. Esse processo aí também serve para fazer desempero, né? Na Ecovix era feito assim? Tem como temperar uma peça. Que é tu aquecer e aí... Era feito assim? Tem alguns tratamentos térmicos que são reversíveis.
Porque, gente, De um lado, o rapaz... Se tu aquecer e resfriar de novo, tu pode tirar o tratamento térmico, alguns, né? De um lado, o rapaz vinha com maçarico, né? Metendo fogo. E do outro lado do bloco, no caso, o rapaz vinha com a mangueira. Uhum. Era show de bola. Eu não sei qual é. Vocês têm uma disciplina específica? Tô pensando qual é só. Tô pensando. Eu vou olhar na ementa de vocês. A gente pode falar um pouquinho sobre isso nessa disciplina, tá? Até porque é um assunto interessante para nós, da mecânica. Um pouco nessa disciplina, mas eu tenho quase certeza que é assunto de outra disciplina. Vou dar uma olhada. Se for um assunto de outra disciplina, a gente fala pouco. Se eu puder abordar nessa, a gente já comenta nessa, tá? Porque são vários os tratamentos térmicos, assim. Aí a gente teria que ver mais ou menos por parte. Resumidamente é isso, é aquecer e resfriar. A rapidez no resfriamento é o que faz diferença, tá? Só que não adianta eu falar para vocês, se fizer rápido é tal tratamento. Vocês têm que ter a explicação ali do que acontece com o material, tá? Tem alguns exemplos bem interessantes para trazer para vocês, assim, de defeitos bem históricos, assim, tá? Que foi falha no tratamento térmico. Teve um acidente até que foi da Fórmula 1, que muitos anos depois descobriram que o defeito que tinha dado, morreu um piloto, era no tratamento térmico da coluna que ligava a direção. Foi feito um tratamento térmico errado e aí a barra ficou mais dura do que deveria. Então, o defeito que causa depois do tratamento térmico também é específico, tá, gente? Porque como deixa muito duro ou muito frágil, isso se chama engenharia da fratura, tá, gente? Materiais que têm alta dureza, tá? Eles tendem a dar defeito de um jeito. Materiais que têm dureza, mas também tem menor dureza, menor fragilidade, tá? Ele rompe de outro jeito. Quando eu tenho um material que tem uma fragilidade menor, é um material mais dúctil, visualmente a gente consegue perceber, tá? Vou abrir só uma tela aqui para fazer um desenho. Vamos mudar aqui, já que a gente entrou nesse assunto. Aqui, ampliou essa tela para vocês, a branca? Sim? Tá? Um exemplo bem simples. Eu tenho uma barra, tá, gente? E aí aconteceu um dano aqui, tá? Vou tentar desenhar a barra mais ou menos aqui, ó. Em 3D, digamos assim. Assim. Ó. Quando o meu material rompe, tá? E a gente olha ele tem uma característica parecida com essa que eu desenhei. O que é isso? No entorno, estou falando de uma barra cilíndrica, tá? Então, no entorno, ficam várias pontinhas, tá? A geometria fica bem irregular, tá? E no meio, parece que fica um buraquinho em um lado e uma ponteira no outro lado, tá? Se num lado ficou com um buraquinho, no outro lado da barra que quebrou, fica também irregular na extremidade, mas aqui parece que fica com uma bolinha. Parece que tinha uma bolinha no centro ali, tá? Na extremidade fica bem irregular e no meio um círculozinho liso, parte fica com côncavo e a outra fica com uma bolinha, né? Porque era uma peça única, se rompeu e fica assim. E o extremo todo áspero, tá? Isso é uma fratura dúctil, tá? Todo material que tem uma ductilidade, quando rompe, rompe assim. Porque se ele tem maior ductilidade, é como se o material rasgasse antes de romper, tá? Quando eu tenho material com alta dureza, tá? O mesmo material aqui. Esse aqui é uma fratura que a gente chama de fratura dúctil, tá? Quando o material ele rompe e ele fica assim, ó, tá? Ele rompe praticamente em 45 graus, tá? Eu tenho ali uma barra circular e ele rompe, ó, na diagonal, a quase exatamente 45 graus, tá?
vou dizer que aqui, ó, tem 45 graus. Quando o material a gente olha e tem essa característica, é porque era um material duro, tá? Isso é uma fratura dura, tá? Uma fratura frágil. O mais usual é fratura frágil, tá? Tem essa característica. Nesse exemplo que eu usei aí, eu não me lembro quem era o piloto, mas eu peguei foi uma história verdadeira, tá? Essa barra que ligava a direção, ela não deveria ser tão dura e tão, consequentemente, tão frágil, tá? E depois que fizeram todo o estudo lá, viram que a barra estava cortada a 45 graus. Isso caracteriza, tá? Uma fratura frágil. Então, quer dizer que a barra estava muito mais dura do que recomendado. Aí foram investigar, viram que o erro foi no tratamento térmico, tá? Então, rompeu. Mas tratamento térmico é muito assunto, que a gente vai ver com calma depois. Vamos voltar aqui para a metalurgia do pó. Vimos as vantagens, tá? Algumas desvantagens. Algumas limitações, né, ainda não são superadas, né, tornam a metalurgia do pó uma solução inviável em algumas situações, tá? Em outras situações, a metalurgia do pó não é o último processo. Por exemplo, a peça também pode ser extraída de uma matriz, né, o que dificulta a produção de peças com certas características geométricas, tá? Então, dependendo da geometria, tá? Eu consigo fazer geometrias bem complexas, mas se for muito complexa, pode ser que precise de outro processo depois. Qualquer processo mecânico está sujeito, tá, a precisar de outro depois. É bem comum eu interligar processos. Primeiro eu faço função, depois usinagem. Primeiro eu faço conformação, depois usinagem. Ou faço a usinagem, depois conformação, tá? São processos que se completam. Ainda se destacam algumas desvantagens, tá? Alto custo inicial do ferramental. A estrutura para se fazer metalurgia do pó é cara, tá? Diferente, por exemplo, de alguns processos de fundição, né? Eu só preciso lá de um forno para fundir o meu metal, posso fazer por areia, então é super barato, tá? A estrutura inicial, ela é cara, então só compensa quando eu vou ter uma peça específica que eu vou produzir em série, né? Produzir muitas daquelas. Não vale a pena eu ter uma estrutura para fazer metalurgia do pó para produzir peças que eu faço eventualmente ou eu vendo poucas, tá? Tamanho e formato limitado das peças, tá? Eu não posso fazer peças muito grandes, tá? Impede processos posteriores de soldagem, tá? Devido ao comprometimento das propriedades físicas e químicas devido à porosidade da peça. Então, eu não posso fazer como processo posterior soldagem. Posso fazer usinagem, mas eu não posso fazer soldagem depois de ter uma peça confeccionada pela metalurgia do pó, tá? Se eu fiz uma peça inicialmente usinada, fundida, depois eu posso soldar, tá? Mas se eu fizer pela metalurgia do pó, depois eu não posso soldar. Aplicações, tá? A gente faz filtros sinterizados, por exemplo, a gente faz com metalurgia do pó, tá? São usados em várias aplicações industriais, esses filtros. Requerem uma resistência em altas temperaturas, né? E resistências mecânicas e químicas, porque fazem a filtragem de gases, de óleo combustível e minerais, né? Então, por exemplo, no petróleo, a gente sempre utiliza vários filtros. Eles precisam aguentar alta pressão, resistência mecânica, mas também altas temperaturas, né? Que é como circulam os produtos pela tubulação. Também são fabricados, né, abafadores de ruído e válvulas corta-chamas. Aqui alguns exemplos de filtros que são feitos pela metalurgia do pó. São feitos mancais autolubrificantes também, tá? É bem comum ser feito pela metalurgia do pó, porque um mancal, né, necessita de um bom acabamento superficial.
O acabamento superficial, gente, ele não está ligado somente à estética, tá? Quando a gente fala, bom acabamento superficial, não é que ele seja só bonito, tá? A gente está falando também da tribologia daquele material. O que é tribologia? Né? O estudo do atrito e do desgaste. Às vezes, a gente quer o material com um bom acabamento superficial, né? Porque vai ficar exposto. E aí é algo estético. Mas, às vezes, eu preciso de um bom acabamento para evitar o atrito. Por exemplo, mancais tem que ter um excelente acabamento superficial. Se ele não tiver um bom acabamento superficial, tá? O atrito vai ser muito maior. Quando o atrito é maior, consequentemente, o desgaste também é, tá? São dois fatores que estão sempre relacionados de forma direta. Quanto mais atrito, mais desgaste, tá? Então, a ideia do mancal, né, ainda que lubrificado, é que ele não diminua o atrito, né? Não tenha tanto atrito. Com isso, né, não tenha tanto desgaste. Alguns exemplos, então, de materiais com bom acabamento superficial. São feitos também baterias, tá? Utilizam níquel poroso nos acumuladores, tá? São feitos próteses por esse material, tá? Implantes cirúrgicos recobertos com liga porosa, tá? Próteses que a gente fala, próteses de osso, tá? São feitos por esse material. Às vezes, dependendo da onde vai ser a prótese, de membros inferiores mesmo, um metal muito utilizado é o titânio, tá? Cobalto com titânio, porque titânio é um material que é altamente resistente, tá? Tem que ter um acabamento superficial muito bom, porque, por exemplo, próteses de joelhos, tá? É um lugar que acontece muito desgaste. Então, eu preciso de um bom acabamento superficial para diminuir esse desgaste, esse atrito. E eu também tenho que fazer de um material altamente resistente, né? Porque é algo que a gente usa muito, né? Uma ação simples, que é caminhar. Imagine se eu fizesse de um material menos nobre. O que ia acontecer? Daqui a 10 anos, 15 anos, ia estar desgastado e eu ia ter que trocar. A ideia, né, da resistência mecânica altíssima nas próteses é fazer com que a pessoa não precise trocar, né? Não se sujeitar a uma nova cirurgia, né? O carro, a gente vai comprar, pode comprar peças um pouco mais simples e depois troca, né? No caso de prótese, a gente já tem que pensar no lado humano. Alguns exemplos, ó. Prótese de bacia também. Eu tenho duas, Natália. Duas no joelho. Duas, para contar a história? 16 parafusinhos só. Como é que tu machucasse de forma tão leve? De moto. Pô, eu tenho dois na minha pavora. Dois no joelho. Eu tenho dois no joelho. Eu arrebentei os meninos, ligamento, jogando bola. E já faz mais de 10 anos essas próteses. É bem provável que às vezes não é toda a composição, né? Mas às vezes boa parte da composição é titânio, tá? E também porque não são todos os metais, tá? Que eles não sofrem reação com o corpo humano, tá? Tem vários metais que o nosso corpo é sensível, tá? Por exemplo, cobre. O nosso corpo, rejeita cobre. Tá? Então, ele também tem que ser inerente ao corpo humano e o titânio se comporta muito bem com isso. Em contrapartida, né? É caro. O titânio é bem caro. A minha irmã tem uma no ombro, assim, também. Machucou de moto, num tombo mais besta do mundo, gente. Caiu parada, caiu literalmente parada. Bastou para machucar todo o ombro aqui e ter que trocar. Também deve fazer uns 15 anos aí. Acho que vai durar para toda a vida do ombro. O do joelho já é mais perigoso, porque, claro, né? Mexe muito mais do que os membros superiores, digamos assim. Essas duas foi 54 mil. É caríssimo, né? Claro, tem todo o preço da cirurgia, aí não é o nosso lado, né? Tem todo o preço da cirurgia, é algo que normalmente é delicado de mexer, mas só a prótese em si tem um valor alto muito agregado,
principalmente por causa do material, né? Do titânio. Cada vez o titânio está mais raro, a tendência é cada vez subir mais ainda esse valor, tá? Está mais escasso. Vão ter que inventar alguma liga, alguns anos aí, para substituir o titânio. Uma hora ele vai acabar, ele não é um material que a gente vai ter para sempre na natureza, não. Então, algumas peças, ó. São confeccionados também contatos elétricos, tá? Tem algumas ligas para fazer contatos elétricos, tá? Ligas de boa condutividade elétrica, claro, tá? E também térmica. Mas praticamente todos os materiais que são bons condutores elétricos também são bons condutores térmicos, tá? 99% dos materiais. Por exemplo, um material que tem maior condutividade elétrica, claro que a gente não usa porque é muito caro, é o ouro. E ele também tem uma excelente condutividade térmica, tá? De calor. Alguns materiais de contatos elétricos, então. Ligas magnéticas, tá? É economicamente viável obter pequenos ímãs, tá? Ímãs permanentes, ímãs cerâmicos em ferrita de bário, tá? Peças polares e núcleos magnéticos também são feitos pelo processo de sinterização, tá? Normalmente, peças que eu vou fazer ímãs permanentes, tá? Ímãs permanentes são aqueles ímãs que eu produzo, não são ímãs naturais, tá? Tenho dois tipos de ímã. Aquele que eu encontro na natureza, né? Posso só cortar a geometria dele, mas ele já é um ímã natural. E também eu posso produzir ímãs. Hoje se usa muito mais ímãs produzidos do que naturais, tá? Porque também é algo que está ficando escasso. Produzir um ímã é caro, tá, gente? É bem caro. Há um tempo atrás, não valia muito a pena. Era mais fácil se encontrar natural e era mais barato. Quanto mais escasso vai ficando o natural, né, mais caro ele é. Então, hoje, já está se compensando mais fazer ímãs produzidos, né, ímãs permanentes, do que os naturais, tá? Também tirando a geometria. Quando eu preciso de um ímã muito grande, é difícil encontrar ele pronto na natureza. É mais fácil eu fazer, tá, um ímã. Tá? O processo de confecção de ímã, basicamente, para imantar um ímã, ou seja, imantar é o processo de polarizar, né, criar polos em um material, é passar por ele. Tem outros processos, tá? Mas, resumidamente, é passar por ele um valor de tensão muito alto, mas muito alto mesmo, tá? E não é qualquer equipamento que tem essa capacidade de ter uma tensão tão alta, né? Então, ter esse equipamento para polarizar materiais e mantá-los é bem caro. Tá? Muitos ímãs são utilizados em instrumentos musicais, tá, gente? Peças mecânicas fabricadas de ferro, ferro, cobre, níquel, ferro, cobre, molibdênio, tá? Com ou sem carbono podem ser feitos, tá? São usados em engrenagens do eixo do comando, do virabrequim, tá? Garfos, buchas de juntas, várias peças mecânicas são feitas, né, por processos de metalurgia do pó, sinterização, tá? Ferramentas de corte. Eles usam o eletroímã para botar na esteira, para colher os ferros que vai no cavaco, né? Também. Lá no processo de usinagem a gente usa, tá? Porque se o cavaco ele não for bem projetado, ele pode colar na peça, né? Ou ele pode danificar a peça, tá? Dependendo do tamanho do cavaco, né? Ele pode ir cortando a peça, não vai rachar a peça ao meio, né? Mas ele vai lascando a peça. Às vezes cola na peça, porque o cavaco sai a uma temperatura mais alta, né? Devido ao corte, ele aqueceu, então às vezes ele meio que cola na peça, né? Então fica aglutinado ali. E também pelo risco humano, né? Dependendo da peça que a gente está fazendo, às vezes sai muito cavaco e é perigoso vai formando uma mola, né? E aquela mola se forma quase como aquelas... Não sei o nome daquilo que se bota em casa. Não, mas eles usam para tirar, por exemplo, se vai algum ferro no cavaco, aquele eletroímã, ele puxa o ferro do cavaco para não ir para o morro, entendeu? Para o monte, entendeu? Aí, consequentemente, não ir para o navio, né? Faz quase um controle de qualidade ali para tirar o ferro. Isso. Não pode ir nada no cavaco, né?
No caso, senhor Pedro, o senhor está falando de cavaco de madeira, né? Isso. Ah, tá. Eu estava falando do cavaco Tá. metálico. Desculpa. Não, mas é do cavaco metálico, porque ele é perigoso, tá? Ele forma... Tipo, aquelas serpentinas que se bota em casa tem um nome específico. Fica um material, né? Uma serpentina de corte ali. Produzo, tá? Ferramentas de corte pelo processo de metalurgia do pó, tá? É o que eu mais produzo ferramenta de corte é pela metalurgia do pó, tá? Não são todos os processos que eu posso utilizar materiais com alto carbono, né? E lembram que ferramentas de corte são materiais, né, com alto teor de carbono. Materiais especiais também são feitos, tá? O que são aqueles materiais especiais? Tem ligas específicas. Então, é um material, é um processo, né, que eu consigo fazer ligas bem específicas, tá? Porque eu faço a composição do pó. Etapas do processo. Como, de fato, então, acontece a metalurgia do pó, tá, gente? Primeiro, eu faço a obtenção do pó, tá? Tem os materiais em pó, granulado, tá? Depois eu faço a caracterização do pó, que nada mais é, né, que botar as quantidades, né, desejadas de cada elemento. As proporções vai influenciar diretamente na resistência mecânica final do produto, tá? Depois eu faço a mistura desse pó, compactação desse pó, sinterização, tá? Sempre que eu faço a sinterização de uma peça, é o aquecimento dessa peça, para que ela, né, ganhe propriedades mecânicas interessantes, aumente a resistência mecânica. Sinterização é um processo de tratamento térmico, tá? Aqueço, então, a minha peça. É o processo mais importante, tá? Que agrega resistência mecânica ao produto, por isso que a gente acaba chamando de sinterização. Mas sinterização é uma das etapas da metalurgia do pó. E, no final, etapas complementares, tá? Então, obtenção, existem vários processos para se obter o pó metálico, tá? Sendo que a escolha dele depende do conjunto de propriedades que eu quero, final, né? As características do meu material. Os métodos de obtenção mecânico, químico, físico-químico dependem das características desejadas do grão, tá? Tem materiais que eu obtenho pó de forma mecânica. O que é isso? Eu simplesmente, né, ralo ali o meu metal e vai criar o pó. Tem outras composições, tá, específicas, que é difícil de ter a obtenção de uma forma mecânica, eu faço de uma forma química, tá? Então, eu separo os elementos de uma forma. Mas, no final, eu tenho que ter todos os elementos na forma granular, né? Sólida, mas granular. Então, em pó. Primeiro tem a moagem, tá? Indicado para materiais frágeis, tá? É fácil de criar pó de um material que é fácil, tá? Por exemplo, cerâmica, um vaso cerâmico que vocês têm em casa. Se vocês baterem, ele vai ficando granulado, várias pontinhas. Mas materiais que não são frágeis, é difícil de fazer isso. Por exemplo, um polímero. Tu pode bater ele várias vezes, ele vai se deformar e ele nunca vai craquelar, tá? Então, a moagem é mais fácil de fazer com materiais frágeis. Né? Moagem, então, eu vou botar partes, né, do meu elemento dentro de um moinho, tá? Esses moinhos, eles têm umas bolas internas, que é para servir de obstáculo. Então, esse moinho vai girar, as minhas partes do meu material, né, maiorzinhas, vão se colidir com essas bolas e vai ficando craquelando cada vez mais, tá? Basicamente é isso a moagem do material metálico. Vai ficar colidindo e no impacto, como materiais frágeis não têm uma boa resistência ao impacto, ela vai quebrar cada vez mais e ficar em pequenos grãos. O pó grosseiro que sai desse moinho é arrastado por um fluxo de gás sobre alta pressão para poder ter força de arrastar esse pó, tá? Só que o pó que sai do moinho, ele ainda é grosseiro, através de um tubo, tá? Alcançando uma câmara grande que é mantida a vácuo. Ao atingir a câmara, o gás sofre uma expansão com consequência de diminuição brusca de temperatura, tá? O pó em alta velocidade colide
com um alvo instalado dentro da câmara. Então, depois daquela moagem grossa, eu tenho um pó grosseiro. E aí eu passo para uma câmara com gás. Esse gás vai se expandir, tá? E se contrair de novo. Quando ele se expande, se contrai, ele arrasta esse pó, tá? E no meio dessa câmara eu tenho um obstáculo grande, tá? Então, ele vai colidir e quebrar. Aí vocês me perguntam, por que que antes ele colidia e quebrava e ficava grosseiro, agora ele fica fininho? Porque quando eu faço a expansão desse gás, eu também altero a temperatura. Quanto mais baixa a temperatura, tá? Mais frágil fica o material, tá? Então, materiais frágeis têm uma fragilidade à temperatura ambiente. Se eu diminuir a temperatura, ele se torna mais frágil ainda. Então, quando eu expando meu gás, depois contraio, diminui a temperatura. E aí, aquele pó que era grosseiro, quando bate no obstáculo do meio, ele se craquela mais ainda. E aí eu tenho pó, né, mais fininho, que é o que eu preciso para fazer a compactação posterior. Tenho a otimização, tá? Nesse processo, o metal fundido é vazado através de um orifício apropriado, tá? Para essa operação, tá? Então, às vezes, em vez de fazer a moagem, eu faço a otimização. O que é a otimização? Para materiais que eu não tenho alta fragilidade, eu tenho que pensar em outra forma de moer, tá? Materiais que têm boa ductilidade, não vai dar certo lá no processo da câmara. Por quê? Se ele tem boa ductilidade, quando ele bater no obstáculo, o que ele vai fazer? Palpites. Se são... Vai trincar? Não. Trinca quando ele é frágil. Quando eu tenho partículas, né, dentro de uma câmara, batendo em obstáculos, se ele é frágil, ele craquela. Mas se ele não é frágil, se ele tem uma boa ductilidade, o que vai acontecer? Ela não gruda, né? Ele vai ficar conformando, né? Vai conformar, vai se dobrar, mas nunca vai quebrar aquele grão. Nunca vai quebrar. Nunca vai quebrar, ele vai se deformando. Né? Se eu tenho partículas meio quadradinha, pode quebrar um pouquinho os cantos, mas nunca vai rachar aquele grão no meio. Então, eu vou continuar com partículas grandes. Então, quando o metal é frágil, dá certo a moagem inicial, né, no moinho de bolas e depois naquele outro que tem o gás. Mas quando o material tem boa ductilidade, não adianta eu ficar batendo nele, que ele vai ficar conformando, ele não vai quebrar. Então, eu faço a otimização, tá? O que é esse processo? Basicamente, eu pego o metal, eu vou fundir ele, tá? E vou passar ele por um bico aspersor, tá? Vai ser um bico que, em vez de sair, né, um líquido inteiro, vai ser um bico que vai aspirar, tá? Por uma câmara que está fria, tá? Então, imagine que eu botei metal líquido dentro de um bico desses recipientes que a gente aperta e sai o jato, né? Vai ser assim. Vai ser um jato daquele metal. Como a câmara está fria, até ele cair lá embaixo, ele solidificou. E solidificou de acordo com o tamanho ali do meu bico, né? Se ele é um bico que tem orifícios mais largos, os grãozinhos vão ser maiores. Mas se eu fizer um bico menor, né, os meus grãozinhos vão ser menores. Então, metais, né, de alta ductilidade, metais que não são frágeis, um jeito de fazer o pó dele é através da otimização. A otimização, né, é basicamente aspirar um metal líquido, né, numa câmara fria, ele vai enrijecer e vai cair as pequenas partículas. Esse pó é recolhido, né, e posteriormente é peneirado, porque pode acontecer de algumas gotículas sair grande. Então, eu passo uma peneira. Sempre que eu passo uma peneira, eu consigo, então, né, classificar o tamanho dos meus grãos. O grão máximo que pode ter é tanto. Então, eu faço uma peneira com aquele tamanho. Se eu fizer uma peneira com os orifícios menorzinhos, não vai passar os grãos grandes, só os pequenininhos. Então, eu consigo separar eles. Aqueles que ficaram grandes, mando de novo para fundir. Vai ficar sempre só os pequenos, porque é esse que eu quero. Ó.
Pode ser feito de várias maneiras, depende do equipamento, tá? O mais simples, gente, é esse aqui, ó, tá? Tem aqui o metal líquido, aqui meus bicos de otimização, tá? Vai lançar as partículas. Tem câmaras que eu tenho ventilação de ar forçada, então quando o ar passa resfrio. E tenho câmaras que são com água também, tá? O grãozinho aqui ainda quente, quando cai na água, automaticamente ele solidifica. Como o metal ele é mais pesado, mais denso que a água, ele vai se acumular onde? Aqui no final. E aí eu consigo tirar ele aqui pelo final, tá? Tenho 2 processos de resfriamento por água ou por ar, mas o processo em si é o mesmo, tá? É aspirar partículas de metal quente. Tenho também a redução química, tá? O processo de redução química dos metais com agentes redutores gasosos ou sólidos, tá? Os grupos de processo mais significativos para obtenção do pó. Os agentes redutores mais utilizados são de carbono e hidrogênio, tá? Lembram que a gente faz a redução do carbono lá no processo de siderurgia, tá? Nesse processo aqui, a gente também consegue tirar mais um pouquinho do carbono, tá? Lá no meu metal fundido, né? Naquele que eu só botei o impacto e quebrou, não, mas toda vez que eu fundi o meu material, eu tenho a opção de retirar mais carbono, tá? Como que eu tiro mais carbono? Eu jogo outras substâncias que fazem o carbono se ligar e sair do meu elemento, tá? Então, quando eu estou fazendo lá a atomização, posso, se eu quiser, retirar carbono daquele material, tá? Ele já tinha uma ductilidade. Se eu retirar carbono, as partículas de pó vai ser o quê? Mais dúctil ainda. Concordam comigo? Então, reduzir mais ainda o carbono. Tenho essa opção. O que é a eletrólise? Tá? Os pós produzidos por aquele processo, tá? Apresentam elevada pureza, ou seja, eu sei de fato o que tem naquele material ali. Baixa densidade, porque são partículas de pó, né? E tem grãos de estruturas nitidamente dendríticas, tá? Que é uma geometria de grão específico, tá? Grãos bem redondinhos, tá? Existem vários tipos de grãos. O que são os grãos? A estrutura do metal. Normalmente é quadrado. Quando sofre laminação, os grãos se alongam, tá? Como eu quebrei esses grãos, fiz o pó, os grãos que ficam normalmente são redondos, tá? Todos iguais. Isso dá uma maior homogeneidade do meu material, tá? Por exemplo, o que a gente pode dizer? Um material que a gente vê nitidamente os grãos, areia, tá? Tem areias que a gente vê que tem grãos bem fininhos, outros grãos maiores, tá? Então, ele não é homogêneo. Tudo ali é areia, mas os grãos são nitidamente diferentes. Quando eu faço esses processos, eu tenho grãos muito parecidos. Isso é bom para a homogeneidade do material. Decomposição química. A aplicação mais importante é o método da carbonila, tá? Empregado sobretudo na obtenção de pós de ferro e de níquel. Os metais apresentados formas, respectivamente, né, as duas formas de cobre e níquel, os quais são preparados a partir de metais na forma esponjosa, sobre quais se faz passar a corrente, tá, de CO a temperaturas e pressões determinadas, tá? Quando eu tenho materiais ferrosos, tá, um jeito de fazer a pureza do meu material, tá, é passar corrente elétrica naquela parte ali de aspersão para tirar os fragmentos de ferro do meu material, tá? É um jeito de deixar ele mais puro, chegar a uma composição química específica, tá? Composição química. Caracterização. Então, primeiro eu obtive meu pó. Basicamente, eu obtenho de duas formas. Quando são duros de uma forma, quando são dúcteis de outra forma. Depois que eu tenho os meus pós, eu faço a caracterização, tá? Entre as características mais importantes dos pós metálicos, né, estão a forma e o tamanho da partícula, tá? Eu tenho pós, pequenos grãos, tá? E eu separo esses pós para ter um material mais homogêneo. Tem os pós de um material frágil. Eu vou peneirar 2 ou 3 vezes com peneirar, né, com partes
com diferente granulometria, ou seja, uma peneira maior, uma peneira menor. Então, eu consigo dividir os grãos. Os grãos bem fininhos aqui, os grãos médios aqui e os grãos maiores aqui, tá? Então, eu tenho uma homogeneidade no material. Tamanho e distribuição das partículas, tá? Então, eu vou ter distribuições diferentes, né? Vai ser de acordo com o que eu peneirei, tá? Isso vai me dar uma homogeneidade. Eu faço materiais sempre com os grãos mais ou menos do mesmo tamanho, tá? Por exemplo, eu tenho um produto final que vai ferro, carbono e níquel. Eu tento juntar pós de ferro com o mesmo tamanho dos pós de carbono de níquel, tá? Assim, eu não vou ter grãos maiores para o outro, para o material ter mais homogeneidade. Cada um vai ter a sua forma, tá? Às vezes são mais redondos, às vezes são mais quadradinhos, tá? Os grãos, eles têm nomes, tá, gente? Esférico é mais comum, granular, cúbico, acicular, cilíndrico, esponjoso, gota e angular, tá? Irregular, floco, fibroso, ligamento, poligonal, dendrítico e nodular. Sim, quando eu faço lá os meus pós, ele pode ter diferentes caras, tá? E cada um identifica mais ou menos um material ali, mas isso é específico do elemento. Então, ali a gente tem, tá, os tipos de grãos que a gente conhece, tá? E vai classificar de acordo com a geometria dele, tá? E assim, a gente tem uma visão, tá, da microestrutura real. Essas são fotos, tá, de microscópicos de materiais metálicos, tá? Ah, faz diferença na microestrutura? Faz, no jeito que você rearranja. Esse aqui é o esférico, ó. Então, são elementos diferentes e tamanhos diferentes, mas como todos são esféricos, ele fica homogêneo. Tem o cúbico, tá? Tem aquele que é mais comprido, então isso vai dar uma homogeneidade no material. Aqui, mais algumas figuras, tá? O nodular, o esférico. Depois de obter e caracterizar os meus grãos, eu vou fazer a mistura propriamente dita deles, tá? Essa etapa consiste em misturar, né, todos os componentes na forma de pós metálicos ou orgânicos que formarão a peça compactada, tá? Os fabricantes de peças fazem essa operação através de misturadores mecânicos ou compram as misturas já homogeneizadas, tá? Tem empresas que fazem o pó, fazem aquele processo de obtenção e caracterização, e depois a mistura. Tem outras empresas que fazem a partir da mistura, tá, gente? Compram a matéria-prima já em pó, tá? E caracterizada. Pó de tal material e na forma esférica. Já compra assim, tá? Depende da empresa. A mistura, são propriedades importantes na mistura, né? A homogeneidade do material, isso vai ditar a característica e qualidade final do produto. Quanto mais homogêneo o material, melhor é a qualidade superficial, tá? Por isso que tecla tanto nesse ponto de homogeneidade dos grãos do material, porque é isso que faz toda a diferença no acabamento superficial, tá? Escoamento, que é o que permite a transferência da mistura para a cavidade onde será prensada, né, de forma uniforme e relativamente rápida, tá? E a compressibilidade, que define a carga que eu devo aplicar, né, para compactar ali o meu pó. Densidade aparente, tá? Relacionada à massa de pó livre do volume aparente. O que é densidade, gente? Densidade é uma relação de massa com volume, tá? Densidade, a fórmula de densidade é massa sobre volume. Então, é uma relação do quanto aquilo ali tem de volume e de massa, tá? Não peso, massa. Eu sei que a gente fala assim, ah, quanto tu pesa? Eu peso tanto. Não. Os tantos quilos que a gente pesa, isso é massa, porque está em quilo. Peso leva em consideração a gravidade, tá? Então, eu peso, né, tantos quilos, não tá certo. A minha massa é de tantos quilos. Peso é uma força, tá? Que leva em relação à gravidade, tá? Então, o peso da gente é dado em Newton. É a força que a gente está fazendo no chão,
tá? Massa é outra coisa. Então, a gente tem ali a massa dos pós e compacta ela. Quanto mais compacta ela é, mais densa ela é, tá? Se eu pegar 1 quilo, tá, de níquel, de cobre, peguei 1 quilo de cobre, a massa é 1 quilo. Se eu compactar um pouco, deixar ela num quadrado assim, tá? 1 quilo de cobre num quadrado assim, vai ter uma densidade. Se eu pegar o mesmo 1 quilo de cobre e compactar mais, deixar num quadradinho assim, a massa é a mesma. Tem 1 quilo nos dois. Só que um tem esse volume e o outro tem esse volume. Então, é o mesmo material, tá? A mesma massa, 1 quilo, só que essas peças têm densidades diferentes. Porque quanto mais compactado, mais denso. É menor a relação de tamanho com a massa, tá? Por isso que a gente sempre usa o exemplo do chumbo e do algodão. Qual é mais denso? O chumbo. Mas qual é o mais pesado? 1 quilo de algodão ou 1 quilo de chumbo? Chumbo, né? De novo. Qual é o mais pesado? 1 quilo de algodão ou 1 quilo de chumbo? Os dois têm 1 quilo. Os dois têm 1 quilo. O que faz diferença total aí? É o volume. A massa dos dois é a mesma. Mas um é muito mais denso, o outro pelo volume. Então, a mesma peça, feita do mesmo material, com a mesma massa, pode ter densidades diferentes, né? Vai depender do quê? Da compactação, do tamanho que eu deixei ela final, tá? Isso é muito importante. Depois tem a composição química, né? Que caracteriza que todos os elementos químicos farão parte do material sinterizado, tá? Que eu faço, então, levantamento de tudo que foi misturado ali e vai ter a composição química final, tá? Na compactação, depois que eu fiz ali a mistura, então eu faço a compactação. Nessa etapa, uma quantidade pré-determinada de pó, né, uma massa específica, é colocada na cavidade de uma matriz, tá? Montada em uma prensa de compressão, tá? Que pode ser mecânica ou hidráulica, tanto faz. A compactação ocorre por deslocamento, né, simultâneo dos pulsões ali. Às vezes é de cima para baixo a compactação, às vezes as duas, tanto a de cima quanto a de baixo, faz força, tá? Não interessa como é o elemento mecânico, mas eu vou compactar aqueles meus pós que foram misturados. Quanto mais compacto, né, mais denso vai ficar, e a força que eu vou aplicar nesse meu processo, né, vai ditar o quanto foi compactado, né, aquela minha massa de pós. Tá? Então, um pó compactado, ó, tem o pó aqui, esse pulsão ele mexe só o de cima, o de baixo não mexe, tá? Vou compactando ele e vou mexendo na densidade, então, do meu material. Tenho dois tipos de compactação, simplização e duplação, tá? Basicamente, a compactação de simplização é quando eu tenho um pulsão, tá? Um pulsão, e só uma parte desse pulsão vai mexer. Ou a de cima, né? A de baixo é muito difícil. Normalmente é só a de cima. A de duplação, tá? É quando eu tenho o pulsão de cima e o de baixo em movimento. Isso faz um pouco de diferença, tá? Quando eu tenho geometrias muito complexas, eu utilizo, então, duplação, fazer força de cima para baixo. Quando eu tenho geometrias mais simples, eu posso usar o de simplização, tá? Basicamente, é só a ação mecânica que faz diferença ali. São geometrias que podem ser simples ou mais complexas. Essa daqui é bem simples. Eu estou fazendo um cubo, certo? Essa daqui já é um pouquinho mais complexa. Ó. Reparem que o pó é essa partezinha aqui, ó, cinza, tá? Eu vou ter um pulsão, então, que vai empurrar de cima para baixo, mas também eu tenho um pulsão de baixo para cima. Reparem que entra essa parte em rosa, ó, tá? E esse elemento em amarelo aqui, ó, também vai se mexer para compactar. E aí eu tenho a peça final na cor verde, tá? Às vezes eu tenho várias partes, não é um pulsão único.
Meu pulsão tem várias partes móveis, tá? E levantando ou baixando para formar a geometria que eu quero. Esse aqui é uma peça mais complexa ainda. Olha, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes do meu pulsão, tá? Que vão se movimentar em tempos diferentes e com isso vai formar uma geometria diferente. O pó é essa parte aqui, ó, cinza, tá? E aí eu vou ter o pulsão de cima e o de baixo, em várias partes. O quanto ele andar para cima e para baixo vai fazer diferença na geometria final aqui, tá? Posso fazer duas peças separadas ou posso fazer uma peça interligada aqui. O produto final desse tipo de pulsão, ó, é essa peça em verde aqui do lado, tá? Uma peça com uma geometria um pouco mais complexa que a anterior. Esse outro aqui, ó, mais complexo ainda. Vou depositar o meu pó, tá? Tenho diferentes partes do meu pulsão, inferior e superior, ó. Faço força em um, depois força em outro. O movimento deles vai determinar, né, a geometria final do meu produto. Então, vai ter duas compactações, do pulsão de cima, do de baixo, tá? Depois, esses pulsões normalmente também se mexem para retirada do meu material dentro da matriz, tá? A extração, a gente chama esse processo, porque ele fica preso lá, tá? Posso fazer partes côncavas também, ó, não precisa ser só peças, posso fazer partes côncavas. Tudo vai mudar, vai depender de acordo com a minha matriz, tá? Posso ter peças também para ajudar. Por exemplo, essa parte rosa aqui, ó, tá? Às vezes ela é fixa no pulsão e às vezes ela é um macho. O que é um macho? Uma parte que eu encaixo para ajudar a ficar a geometria final que eu desejo, tá? Mas não faz parte do pulsão. É só para dar algum espaço ali na minha geometria, tá? Então, pode ser um pulsão inteiro ou pode ser um pulsão e eu ainda acoplo um macho. Depois de fazer a compactação, tá? Eu faço a sinterização, que é a parte mais importante do meu processo. Porque eu peguei um pó, misturei, compactei, tá? Eu tenho um material ali que não tem uma resistência. Desculpa. Não tem uma resistência mecânica interessante, tá? Ele ainda tem uma resistência mecânica baixa. Imagine, por mais força que eu faça, é um pó compactado. Ele não está quimicamente ligado, eu simplesmente misturei, tá, gente? Por exemplo, vou voltar para o exemplo do café, tá? Tem uma xícara, café e açúcar. Eu posso misturar muito, eu posso amassar muito. Pode até ficar grudado um no outro, só que eu não vou ter um produto homogêneo. Antes mesmo de ligar, não vou botar água, vai ser só o café e o açúcar. Se eu aquecer essa mistura, o café tem um ponto de fusão muito mais alto que o açúcar. Quem derrete primeiro? O açúcar. Ele vai fundir, né? Depois, o café também vai fundir. E aí eu vou ter uma mistura homogênea. É bem isso que acontece na sinterização. Antes, eu tenho pós ligados somente de forma mecânica, apertados entre si, comprimidos, tá? Mas são corpos diferentes, tá? Diferentes partículas. Quando eu faço a sinterização, acontece uma reação química, tá? Alguns deles se fundem, não todos, né? Senão a peça se desmancha. Algumas partículas se fundem. Quais partículas? Aquelas que têm menor ponto de fusão, tá? Por exemplo, no mesmo do café, se eu não continuar aquecendo, se eu chegar numa determinada temperatura, é só o açúcar que vai fundir, o café não. Essa é a ideia da sinterização. É chegar numa temperatura que apenas algumas das partículas fundam. E ela vai fazer com que o elemento se ligue como um todo. E aí aumenta a resistência mecânica, tá? O compacto verde, então, dentro ou fora da matriz, ele é aquecido a altas temperaturas, tá? Para fundir alguns metais, tá? Tem que estar abaixo da temperatura
do material base. Quem é o material base? Aquele que está em maior quantidade, tá? Então, vai fundir só algumas partículas, aqueles que vão servir como ligamento. Além da temperatura, são controladas a velocidade, tanto do aquecimento quanto do resfriamento, tá? Também o tempo de permanência e a atmosfera em contato com a peça, tá? Por que a atmosfera, tá, gente? Às vezes se acrescenta alguns produtos na atmosfera, como, por exemplo, carvão. Carvão pode ser coque, né, ou madeira. Porque o carvão, quando ele queima, ele solta carbono, tá? Então, o carbono atua de alguma forma quimicamente na peça. Posso fazer isso com outros materiais. Às vezes eu mudo a atmosfera, tá? Às vezes eu tenho sala com vácuo, tá? Não tem uma atmosfera de ar em vácuo. Então, a atmosfera faz diferença. O tempo que ele vai ficar ali, tá? As velocidades de aquecimento e resfriamento, tá? Dependendo, isso nada mais é a sinterização do que um tratamento térmico. Tem tratamento térmico que eu aqueço a minha peça e eu não posso resfriar ela direto. Eu tenho que deixar ela aquecida por um tempo para depois resfriar. O tempo, então, de aquecimento melhora o mecanismo de coesão do compactado. O que é coesão? A coexistência entre as partículas. Vai unir elas de uma forma muito mais interessante mecanicamente, tá? Em contrapartida, temperaturas próximas à difusão do material geram obtenção de forças coesivas máximas, tá? Em um curto espaço de tempo. Então, sempre que eu aqueço a minha peça, eu também acabo tensionando ela, tá? Então, contrapartida, eu tensiono. O controle da atmosfera, tá? Possui as seguintes funções, que é controlar o ambiente do forno ali que está aquecendo a minha peça. É prevenir ou minimizar reações químicas entre o compactado verde e os gases da atmosfera, tá? Evitar oxidação, porque quanto maior a temperatura, materiais que têm tendência a oxidar, tá? Oxidam-se com mais facilidade em altas temperaturas, tá? Então, às vezes, eu acabo botando na atmosfera elementos que evitam a oxidação. Remover impurezas superficiais e internas, eventualmente fornecer um ou mais elementos químicos, tá? Às vezes eu queimo algo junto e o gás, né, que se forma devido a essa queima, reage quimicamente com a minha peça. A sinterização é feita normalmente em fornos contínuos, tá? Caracterizado por 3 zonas: pré-aquecimento, manutenção da temperatura e resfriamento, tá? Normalmente é um forno único, tá, gente? Que tem câmaras diferentes. Então, entra aqui, ó, no pré-aquecimento, tá? Então, ali vai pré-aquecer a minha peça. Então, chega a temperaturas médias só. Depois, é um forno contínuo, passa por uma esteira, tá? Depois, ou por algum mecanismo que empurra a minha peça também, tá? Tipo pulsão. Depois, essa peça passa para manutenção da temperatura, que é a câmara que aquece, tá? E ali eu consigo controlar a velocidade que ela aquece, a temperatura em que ele chega e o tempo que eu vou deixar, tá? Eu vou aquecer a 50 graus Celsius e vou deixar 3 horas a 50 graus Celsius. Então, por isso que se chama manutenção da temperatura, tá? Depois que eu aqueci e deixei um tempo, vai para a câmara de resfriamento, tá? Então, essa câmara controla o ambiente para resfriar mais rápido ou mais lento. Se eu quero que resfrie rápido, essa minha câmara vai ter uma alta temperatura, né? Então, sai de 50 graus, a minha câmara vai ter 40 graus, porque é uma diferença pequena, então demora mais tempo para resfriar, né? Se eu tenho uma diferença grande de temperatura, a transferência de troca térmica acontece mais rápida, tá, gente? A gente sempre tem que fazer essa relação com velocidade de resfriamento ou aquecimento com a diferença de temperatura, tá? Por exemplo, no verão, se vocês fazem um café, não demora muito mais tempo para esfriar esse café? Sim, porque o ambiente está com alta temperatura.
as temperaturas estão próximas, então a velocidade de resfriamento é lenta. No inverno, a gente coloca o café aqui, dá 2 minutos, está frio, porque é uma grande diferença de temperatura, então é rápido, tá? Então, a troca térmica está diretamente ligada à diferença de temperatura. Quanto maior a diferença de temperatura, tá? Maior é a troca térmica, mais rápido resfria ou aquece, tá? Então, minha câmara de resfriamento controla essa temperatura de recebimento, tá? Com maior ou menor diferença para determinar a velocidade de resfriamento. Durante a sinterização, né, ocorrem reações químicas e físicas ali devido à elevação da temperatura. O material compactado, tá, sofre contração também, tá? Chega a ser 40% do volume, às vezes. Só que, como eu tenho uma pureza muito grande nos pós, eu consigo prever de uma forma muito mais exata que a contração lá na função, tá, gente? Resumindo, os fenômenos que ocorrem, né, na sinterização são os seguintes. Ligação inicial entre as partículas do meu material ali. Crescimento da ligação é porque aqueceu, os grãos crescem. Aí, quando eles crescem, eles se colam um no outro. Por isso que aumenta a resistência mecânica. Fechamento dos canais que interligam os poros, né? Porque eu tinha poros. Grãos colados. Sempre ficam pequenos vasos, né, entre um grão e outro. Como esses grãos cresceram e se colaram, acabou esse caminho que tinha entre um grão e outro. Arredondamento dos poros, tá? Porque mesmo que os meus grãos fossem meio quadradinhos, quando eles crescem redonda, tipo pão, tá, gente? Vocês podem botar uma massa de pão quadradinho. Quando cresce, cresce redondo, tá? De forma mais uniforme. Crescimento eventual dos poros. Então, tá? Aqui é um exemplo de uma liga, tá? De ferro, níquel e potássio. Inicialmente, quando eu compactei, tem essa cara aqui, tá, gente? Isso é uma fotografia de um microscópio, não é digital. Então, olha aqui, ó, eu tenho grãos, tá, compactados. O preto é o material, o cinza é o ferro, tá? O branco depende da interpretação, tá? Aí tem que ver lá no relatório da microestrutura. Às vezes, o branco é o potássio. Às vezes, o branco são vazios, tá? Ou seja, simplesmente ficou um buraco ali. E isso a gente tem que eliminar. Porque sempre que eu tenho um vazio na minha microestrutura, aquilo ali é um ponto frágil. Então, pode ali se criar uma trinca que vai se propagar e romper o material, tá? Provavelmente nessa figura, o branco são vazios, tá? Então, conforme vai aquecendo, foi tirando fotos com o aumento da temperatura. Ó. Reparem que o ferro, ele tem maior facilidade, tá? O níquel tem uma temperatura de fusão menor que o ferro. Então, reparem, o que está acontecendo com o níquel, que era quadradinhos aqui, ó, ele vai se espalhando e o ferro vai se encontrando, tá? E aí a microestrutura final ela é muito mais homogênea, ó, praticamente toda ferro, pontos específicos ali, né, de níquel, mas muito mais homogênea que essa primeira. E as etapas complementares, tá? Posso pegar aquele produto e usar ele como peça final ou posso fazer algumas outras etapas, tá? Para que eu faço essas etapas? Às vezes, melhores acabamentos, posso fazer polimento, tá? Maior precisão dimensional, dependendo da peça, melhor densidade e dureza e resistência mecânica. Quais são essas etapas? Posso fazer a calibragem, tá? Durante a sinterização, as peças elas sofrem mudanças, né? Não esperadas nas dimensões. Às vezes pode contrair um pouquinho mais do que se esperava. Para corrigir esses defeitos, utiliza-se, né, a calibragem, que é uma deformação plástica, né, por aplicação de pressão nos moldes, tá? Se ficou muito pequeno, eu posso dar uma esticada, tá? Fazer uma tração, ou se ficou muito grande, eu posso compactar um pouco a partir da compressão, tá? Posso fazer a recompressão. Uma nova compressão, após a sinterização, aumenta a densidade e melhora as propriedades mecânicas do material.
Por que quando eu faço compressão melhora as propriedades mecânicas do material? O que na verdade acontece ali? Sempre que eu comprimo o material, eu estou fazendo o que, na verdade? Estou fazendo o endurecimento da minha peça através da recristalização, tá? Toda vez que eu comprimo a minha peça, eu crio uma deformação mecânica e ela aumenta a resistência mecânica da minha peça, tá? Então, às vezes, eu faço o endurecimento, não por tratamento térmico, mas sim, né, por conformação, por compressão, tá? Então, compressão em um material, conformação mecânica, sempre faz o aumento da resistência mecânica. Se eu aplicar muita força, eu posso romper, né? Mas se eu aplicar força na quantidade certa e proporcionar uma pequena deformação plástica, tá? Eu estou criando um aumento da resistência mecânica. Usinagem, assim como a função, soldagem, conformação, muitas peças, após ser sinterizadas, sofrem posterior usinagem, né? Tiram uma parte, diminuem um elemento que ali tinha, tá? Isso é bem comum. É possível também fazer, né, furos posteriores, sangrias, roscas depois na minha peça, tá? Então, posso fazer a usinagem. Só não posso fazer soldagem, tá? Em peças sinterizadas. Infiltração é um processo de fechamento dos poros, tá? Podem ficar poros oriundos mesmo depois da sinterização, tá? Então, a infiltração de um metal líquido. Quando eu tenho muitos poros, eu faço a penetração e infiltração de metais líquidos que vão, né, ficar nesses poros, tapar ele, e aí com isso eu vou ter um melhor acabamento superficial, tá? Lembrando que a infiltração é só um acabamento superficial. Não tem como eu infiltrar nos poros de dentro, só nas camadas externas, né? Onde ficou um porozinho, vai ficar um metal, e aí ele vai ficar, digamos que, mais liso. Então, posso fazer um acabamento superficial através da infiltração. Impregnação consiste, né, em empregar substâncias como óleos, graxas, impermeabilizantes, para evitar a corrosão ou oxidação, tá? Pode ser feito banho quente, banho parcial ou a vácuo, tá? Que é no lugar de infiltrar um metal nos meus poros, é fazer a entrada nesses poros a partir, né, de um óleo ou algum objeto que evita a oxidação, tá? Usar esses poros como micro-reservatórios de lubrificantes. Pode ser feito com lubrificantes, pode ser feito com resina, tá? Então, isso é também um acabamento superficial, tá, gente? Não tem como eu botar resina nos poros do interior lá da minha peça. Mas posso passar resina na superfície da minha peça líquida, ela vai solidificar e vai tapar esses poros. Pode ser feito também tratamentos térmicos posteriores em peças, tá? Sinterizadas, para aumentar alguma característica mecânica que eu não tenha conseguido na sinterização. Quais são os tratamentos térmicos que se fazem em peças que foram sinterizadas? Têmpera e revenido, tá? Cementação, nitretação, carbonatização, nitretação a plasma, tá? Têmpera e revenido e cementação são tratamentos térmicos que, né, movem a temperatura de aquecimento e resfriamento. Nitretação e carbonitratação, tá? São tratamentos térmicos que a gente faz a injeção ou de nitreto, tá? Ou de carbono, é diferente, tá? A gente faz o tratamento térmico, mas pela injeção de outros elementos. Têmpera, cementação e revenido, eu não acrescento nada, eu só aumento e diminuo a temperatura, tá? Pessoal, dúvidas sobre algum ponto desse conteúdo? Algum comentário? Tranquilo. Tranquilo, pessoal? É um monte de informação, né? São vários passos, eu sei. Mas o conteúdo em si não tem nenhum mistério, assim. Depois que a gente entende o passo a passo ali,
não fica muitas dúvidas, tá? Mas sempre que vão surgindo dúvidas, vocês vão me perguntando aí ou fazendo comentários. Matamos, então, conteúdo de metalurgia do pó. Então, tá. Bom, a parte de processo siderúrgico e função, né? E a de hoje, a metalurgia do pó, ela é um pouco mais... mexe com muita química, o meu ponto, né, de que gosta da parte mecânica, em si, eu acho que mexe com muita química, né, mas agora, a partir da aula que vem, a gente vai entrar nos processos de conformação. Aí são processos bem mecânicos mesmo, tá? Não envolvem a parte química do material, são processos que envolvem energia mecânica. E aí agora a gente vai ter várias aulas só da parte de conformação mecânica, tá? A gente vai falar sobre laminação, extrusão, trefilação, estampagem, dobramento, corte, repuxamento, tá? E aí, mais uma vez, a gente vai falar sobre todos os assuntos. Caso tenha algum deles que vocês trabalhem mais ou tenham mais interesse, tá? Aí vocês vão me avisando e aí eu posso procurar o mais material, a gente pode levar mais tempo, tá? A gente adapta também com a necessidade de vocês. O primeiro assunto que a gente vai ver de conformação mecânica, já antecipo vocês, que vai ser sobre laminação, porque hoje tem muito produto laminado, né? E quando não é laminado, no mínimo, a gente compra o produto em lâminas, né? Então, é bem essencial conhecer os processos de laminação. Certo, pessoal? Então, tá. Vou liberar vocês. Até a aula que vem, então. Boa noite para vocês. Bom descanso aí. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Até amanhã, pessoal. Boa noite. Boa noite. Ih, tem um cusquinho aí. Pô, mas é uma fera, hein? Pelo latido é um cusquinho. É um baita cachorro. É pincher? Ah, Ô, Natália, oi. tem como pedir, fazendo um favor para mim, pro rapaz botar aí a conta do banco de novo aí no grupo aí, que ele tinha botado, mas eu acho que eu perdi ali, para mim poder depositar o dinheiro aí. Da escola? Positivo, positivo. Ah, eu olho aqui, eu peço para ele te mandar. Tá, muito obrigado, viu? Eu peço para ele te mandar, tá, David? Tá, obrigado, que ele mandou no grupo aí, mas eu não sei o que aconteceu, acho que eu apaguei, acho. Daí eu Não não tem tenho problema. mais. Pra mim, a gente vai falando muita coisa ali e aí fica. Tá bom. Eu vou ver Tá se eu bom, acho obrigado. que não, eu peço para ele te mandar. Tranquilo, tá? Bom, obrigado. Tchau, tchau. Boa noite.